Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, esta é a minha grande prova. Querido telespectador do programa Evangelho Diário, dia 7 de novembro de 2019, quinta-feira, convido todos a ouvirmos o Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores se aproximaram de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca nos ombros com alegria. Chegando em casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, porque encontrei a ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá mais alegria no céu por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, ela não acende uma lâmpada, varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la. Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Gente, nós temos no texto de hoje 2 parábolas das 3 sobre misericórdia que há no Evangelho de Lucas. Essas 2 são a parábola da ovelha perdida e a da moeda perdida. Essas 2 apresentadas hoje, elas correspondem a 2 realidades de discípulos. A ovelha corresponde ao discípulo que vai além da igreja, que se afasta da própria comunidade, que desenvolve uma caminhada de vida na qual ele abandona a caminhada da igreja que Jesus preparou para ele. Já a segunda parábola, que é a da moeda, ela é uma parábola que refere-se à questão interna da comunidade, porque a casa é fechada em um espaço, por paredes. Então, a moeda não se perde fora da casa, ela é perdida dentro da própria casa. Para explicar sobre aqueles que, mesmo estando dentro da igreja, estão com a alma perdida, com a mente dispersa e ali mesmo não conseguem se encontrar. Olhando as 2 parábolas nessa perspectiva, a gente vê e nos alertamos para o risco, gente, do desvio do plano de Jesus para nós. A igreja, e aqui falo da parábola da ovelha, a igreja tem um sentido de ser, porque não foi à toa que Jesus a deixou na terra para nos alimentar e fortalecer. Fugir dessa caminhada de igreja é fugir também do que Jesus reservou como espaço para nós vivermos a fé. E a segunda parábola, o alerta é para que, dentro da própria igreja, às vezes nós permitimos que a mente se desvie, que a nossa conduta, o nosso modo de desenvolver a caminhada de igreja seja distante do que Jesus espera de nós. Então nós temos nessas 2 parábolas uma espécie de alerta em relação aos riscos de desvio e, ao mesmo tempo, um convite amoroso ao falar da alegria do céu que Deus tem quando nós tomamos consciência disso e retornamos a Ele. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ninguém te ama